Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso ManoliCast, o seu podcast de medicina e atualização profissional. Hoje vamos falar sobre um tema sensível, complexo e urgente dentro da prática clínica. A gente vai falar sobre desequilíbrio emocional. Quando que ele se torna um transtorno mental? E aqui na nossa roda de conversa, eu estou com os especialistas, Dr. Cândido Moreira, que é psiquiatra, e a doutora Elisa Cosassa, que é neurocientista. Primeiramente, sejam muito bem-vindos. Eu gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho, por favor, doutor. Bom dia, meu nome é Cândido, eu sou médico psiquiatra com formação em medicina do sono, em dependência química e geriatria. Eu atuo atualmente pelo Einstein, Hospital Israelita, na área de telemedicina e de ensino, principalmente na pós-graduação. Bem-vindo, tá? Obrigado. Doutora? Eu sou Elisa Cosassa, eu trabalho no Instituto do Cérebro, do Einstein Hospital Israelita, e nós fazemos pesquisas na área de neurociência e comportamento, com ênfase em intervenções que promovem bem-estar e saúde mental. Muito bem-vindos mais uma vez, então a gente vai conversar bastante aqui sobre esse tema. Eu já vou começar com uma pergunta aqui. Todo transtorno mental, ele começa com o desequilíbrio emocional? Acho que o Cândido podia começar a falar um pouquinho sobre isso. Eu entendo que começar é uma palavra muito forte, assim. Nem sempre há uma questão emocional envolvida, dependendo do quadro psiquiátrico em si. Mas, como regra geral, eu entendo que a grande maioria, sim. Muitas vezes são sinais precoces que apresentam, né, que surgem, são os quadros emocionais, que, por uma questão cultural, muitas vezes é normalizado, a gente não percebe, pode demorar meses ou até mesmo anos, para a gente entender que já passou do que é normal e o sofrimento já se enquadra num quadro psiquiátrico propriamente dito. Já pegando esse gancho, quando que isso começa a acontecer, né? Acho que quando que o médico ele pode indicar que já passou de um desequilíbrio emocional e está se tornando um transtorno mental? Existe uma régua? Eu acho que não existe uma regra fixa, né? É muito caso a caso. Muitas vezes você vai precisar de 1, 2, 3 ou 4 atendimentos para conseguir fechar. O que nós nos apoiamos são em critérios. Então, por exemplo, a questão do DSM, da CID, são critérios que nós usamos para referência. Mas muitas vezes a gente tem que transcender um pouco isso e olhar assim, o grau de sofrimento que aquela pessoa está passando, o impacto funcional, né, se ela consegue manter as atividades que ela deseja, seja a nível profissional ou as atividades em casa, relações familiares, né? E entender dentro de um contexto cultural também, porque dependendo do local onde a pessoa está, algo pode ser entendido como um problema ou não, né? Então a gente tenta, sempre que possível, ter uma abordagem ampla mesmo e não se pegar em uma única perspectiva, né? O próprio DSM, que é a nossa referência, ele é excelente, mas na vida real, muitas vezes, o paciente pode não preencher os critérios totalmente, mas está num grau de sofrimento significativo que vai justificar uma intervenção, seja a nível medicamentoso, seja a nível psicoterapêutico. E uma coisa que eu acho importante a gente notar é que, mesmo não sendo um transtorno mental, o desequilíbrio emocional afeta a vida das pessoas. Sim. Os melhores momentos da nossa vida e os piores momentos da nossa vida foram influenciados pelas emoções. Então, é um tema que todos nós deveríamos conhecer melhor, nos autoconhecer emocionalmente, porque isso vai nos levar a uma melhor qualidade de vida emocional, uma melhor qualidade de vida ao longo dos anos. Então, eu acho que esse é um ponto crucial. Precisamos conhecer mais sobre as emoções, tanto que existem até iniciativas em escolas tentando trazer uma, vamos chamar de alfabetização emocional, já precoce nas crianças, para que quem sabe nós possamos nos tornar adultos mais prontos para os desafios emocionais da vida. E a doutora Elisa, ela é autora de um livro, né, Emoções como Lidar. A gente vai falar mais sobre ele no decorrer aqui da nossa conversa. Mas eu queria saber um pouquinho, por que falar sobre esse assunto nos dias de hoje? Eu acho que o transtorno mental, né, desequilíbrio emocional sempre existiu, mas acho que nunca se falou tanto. Por quê? Eu vejo que, em primeiro lugar, as pessoas não estão mais tão receosas de expor as suas vulnerabilidades, em primeiro lugar, porque, basicamente, a gente está descobrindo, principalmente pelas mídias sociais, que está todo mundo vulnerável, né? Então, muitas vezes a gente critica, e só critica mídias sociais, mas tem um aspecto bom,
que é trazer esse awareness, essa consciência de que realmente muitas pessoas estão em sofrimento emocional e muitas em transtorno mental, como se sabe hoje, né? Até estava revisando o capítulo do Cândido hoje, dando uma lida novamente, e tem cerca de 1 bilhão de pessoas, não é isso, afetadas com transtornos mentais? Se estima em torno de 1 bilhão de pessoas. Seria em torno, assim, dependendo dos critérios que a gente usa, pelo menos 25% da população. Mas se a gente amplia um pouco o critério para um sofrimento mental, pode chegar a 40%, 50% da população. Então, assim, hoje o grau de sofrimento ele é muito alto. Ele nunca foi zero, na verdade, né? O sofrimento faz parte da vida humana, mas, de fato, houve um aumento nas últimas décadas, principalmente pós-pandemia, né, nos últimos anos. Isso que eu ia perguntar, a que você atribui esse número? Você acredita que esse pós-pandemia foi significativo nessa explosão? Sim, assim, isso já era sabido antes dessa última pandemia. Em outras pandemias, houve aumento também de quadros mentais. Aí tem vários fatores biológicos mesmo, pelo quadro viral, né, que gera um impacto orgânico no organismo, pelos fatores sociais, né, de isolamento. Né, igual nós temos necessidade de sono, de alimento, as necessidades sociais elas existem. Então, nós precisamos estar perto de pessoas, de se sentir valorizados, de sentir que nós estamos conectados a um todo. Isso é uma necessidade humana do ponto de vista psicológico. Se eu não supro ela, a tendência é que haja impacto. Né? Houve também a questão de impacto em relação à sensação de segurança, impactos financeiros. Né? Então, tudo isso se acumula, né? E leva ao aumento de quadros psiquiátricos. E quais são os principais transtornos mentais hoje diagnosticados? Assim, os 2 quadros mais comuns são os quadros de depressão e ansiedade. Né? Aí a depressão, a gente teria assim, a depressão leve, moderada, grave, existe a depressão bipolar também. Né? Os quadros de ansiedade, a gente também tem vários subtipos, né? Transtornos de ansiedade generalizada, fobia social, transtorno de pânico, são os 2 mais comuns. Só que o interessante é que os outros quadros que não são tão comuns, por exemplo, a gente vai para algumas especialidades médicas, quer dizer, 1%, 2% da população, quadros não comuns na psiquiatria podem chegar a 10%, 15%. Por exemplo, os quadros de dependência química. Quando a gente vai para toque, às vezes são 5%, 6% da população. Pega transtorno de sono. Insônia primária, que é uma insônia sem causa conhecida, 6% a 7%. Se você pega a apneia do sono, já se fala de 25% a 30% da população. Então, apesar de não serem os mais frequentes, eles são bem frequentes, de certo modo. Doutora, e a neurociência? Onde que ela entra nesse entendimento total? Então, a neurociência se torna crucial para a gente poder não só pensar em novos tratamentos, né, e como os tratamentos atuais funcionam no cérebro, desde os medicamentosos até intervenções comportamentais, psicológicas. Inclusive, existem estudos comparando efeitos de psicoterapias com medicações e, sem dúvida nenhuma, esse entendimento das áreas do cérebro, dos neurotransmissores que são afetados, enfim, podem levar ao desenvolvimento de novas terapias e que sejam mais eficientes. Inclusive, há uma tendência hoje em dia na medicina de se tentar ver por que alguma coisa funciona para uma pessoa e não funciona para outra, né? Então, eu acho que a gente tem um longo caminho quando se pensa em neurociência e saúde mental. E você acredita que os médicos, especialistas e não especialistas, têm trabalhado em conjunto para esse resultado final ou ainda falta, né? Existe ainda um caminho muito longo a percorrer? O que eu percebo é que nos últimos anos existe uma tendência maior de haver um trabalho multidisciplinar, né? De interação entre os diferentes profissionais. Mas nem sempre na correria e na rotina isso é possível fazer da forma ideal. Mas existe sim uma tendência desse trabalho em equipe, de valorização dos vários membros da equipe. Não é só o médico hoje em dia, se percebe cada vez mais o papel da enfermagem, do psicólogo, do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e assim por diante. Eu também percebo isso. Nos últimos 10, 15 anos houve um aumento significativo de comunicação, mas ainda é relativamente deficitário. Né? Acho que a gente tem que melhorar. Qual é a maior dificuldade hoje? Eu colocaria um ponto que a própria Elisa trouxe, né, que é o tempo. A gente é demandado sobre várias atividades, né? O próprio atendimento em si já é complexo para você finalizar um atendimento durante o período que é reservado para ele, né?
e além desse período você fazer uma comunicação com os outros profissionais é um desafio. Eu entendo que a tecnologia tem melhorado muito nesse sentido, porque alguns sistemas integrados permitem que a gente troque informação em tempo real. Então, isso tem facilitado. A própria inteligência artificial, eu vejo que no curto prazo ainda a gente não tem uma evidência científica, não tem uma segurança, mas no longo prazo ela vai permitir muito essa comunicação. Porque, por exemplo, hoje quando a gente pega ferramentas de transcrição, um trabalho que é do profissional, que é de registrar aquelas informações, organizar, a gente já começa a conseguir automatizar. Então, no longo prazo, eu vejo como algo promissor e inevitável até. Tá, aproveitando esse gancho, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? Como que vocês enxergam essa nossa era com inteligência artificial, com tudo muito intenso, tudo muito rápido, onde tudo muda constantemente, relacionado a um assunto que exige uma escuta, que exige uma atenção maior. Como que vocês enxergam isso? Bom, eu vejo que há uma característica que se torna fundamental é a adaptabilidade. Né? Então, quanto menos adaptável é o indivíduo às inovações, às mudanças, fica mais difícil desse indivíduo se manter saudável, inclusive mentalmente, dentro desse processo. Eu acho extremamente importante as pessoas procurarem se desafiar quando a gente pensa em tecnologia. Eu não sei mexer direito nesse aplicativo. Então, justamente por isso, vai lá e dá uma olhada, pede ajuda pro filho, pro neto, enfim, né? Mas não desista. Até a sua segurança, da segurança das suas informações, da sua conta bancária, depende de você estar muito atento para tudo isso que é tecnologia. Então, assim, complementando o que a Elisa trouxe, tem dois conceitos que eu gosto muito, um deles é a flexibilidade cognitiva. Então, assim como é falado, né, já é conhecido culturalmente a importância de a gente, por exemplo, manter a nossa flexibilidade física com a idade, eu entendo que é importante nós treinarmos a nossa flexibilidade cognitiva. Então, assim, e aí eu vou linkar com outro conceito, que não é exatamente um conceito, é uma frase que eu gosto, que eu falo assim, eu não sou o meu passado. Então, quando eu me defino pelo meu passado, isso me deixa um pouco mais rígido e inflexível. Então, por exemplo, eu não sei mexer no celular, por exemplo, que alguns idosos falam. Eu me defini pelo meu passado e eu acabo não me permitindo aprender celular. Então, vou pegar o nosso caso, eu posso até citar eu como pessoa. Eu não sabia nada sobre inteligência artificial há 5 anos atrás, porque isso não era nem falado. E surgiu. Então, eu precisei falar, não, eu não sou uma pessoa que não sei inteligência artificial, eu sou uma pessoa que preciso aprender. Me mantive aberto a esse aprendizado, né, me mantive flexível cognitivamente. Então, eu entendo que é algo super importante para o próprio equilíbrio emocional manter essa crença geral, que eu preciso me adaptar o tempo todo às novas condições, porque elas vão estar sempre mudando de fato, né, inerente à vida humana. Estará presente, né? Doutora, a gente recebeu uma vez um profissional aqui no nosso podcast e aí me veio uma frase que ele disse que eu queria compartilhar e saber a sua opinião. Ele falou que para o médico lidar com as emoções do paciente, ele tem primeiro que lidar com suas próprias emoções e isso não tem acontecido. O que você acha disso? Olha, eu acredito que é uma realidade, na verdade não precisa ser o médico. Pode ser o pai e a mãe. Eu preciso me conhecer emocionalmente para ajudar o meu filho a poder lidar com as suas próprias emoções. Eu, enquanto um profissional médico, eu preciso me conhecer um pouco melhor para poder ouvir, ter uma escuta atenta e poder dizer o melhor para aquela pessoa. Né? Então, a questão das emoções, ela começa com você mesmo, se observando, vendo como você reage emocionalmente e também observando o outro e perceber que cada outro é diferente. Então, eu não posso dar a mesma resposta emocional para todas as pessoas e isso é algo que a gente vai aprendendo e treinando durante a vida. Se tem uma coisa boa de envelhecer, né, é que a gente vai adquirindo mais maturidade emocional, isso vai nos permitindo, então, responder de forma mais adequada para cada pessoa, para cada ser humano, para cada pessoa que merece a nossa atenção. E é interessante, assim, a Elisa falou antes sobre a alfabetização emocional. Então, assim, por exemplo, eu sou profissional de saúde e quero me envolver na área emocional. É um processo de alfabetização emocional que vai nos ajudar a cuidar do paciente, em última instância. Mas é muito interessante
abordar também como uma ferramenta de autocuidado. Então, eu vou investir em mim mesmo, no meu próprio cuidado, para eu como pessoa, eu entendo que é um excelente investimento, e simultaneamente eu vou estar cuidando melhor do meu paciente. Então, eu até brinco com meus pacientes, que a gente fala assim, casa de ferreiro espeto de pau. Eu falo, eu não acredito nessa frase. Eu tento trazer o meu aprendizado para a minha vida real. Por exemplo, eu gosto muito de comunicação, né? Então, ao longo da minha vida, eu estudei muito sobre técnicas de comunicação, porque eu entendo que é um investimento, então vale a pena. E ao longo da vida eu descobri também a questão emocional, que vale a pena muito aprender sobre isso. Nós nascemos numa outra época, né? Vou colocar no meu caso particularmente, e eu fico muito feliz de ver, como a Elisa trouxe, algumas escolas já trazendo esse tema como um currículo. Pode-se virar, eu acredito, no futuro, uma matéria. Né? Por exemplo, nós decoramos, né, as capitais do Brasil, as capitais do mundo. Por que não decorar todas as emoções humanas, todos os sentimentos humanos, quais são as principais funções mentais, né? Porque isso tem uma utilidade prática muito grande, na verdade. Isso que eu ia perguntar. Vocês acreditam que os profissionais da saúde eles estão sendo ensinados durante a jornada de faculdade, de residência, nesse tema em específico, ou vocês ainda acham que falta? Eu acredito que ainda falta, mas, por exemplo, no Einstein, a gente tem uma disciplina optativa para os vários cursos de graduação, que é justamente regulação emocional. Né, que no sentido de procurar ajudar o profissional a se manter motivado para cuidar. Porque se você não consegue se regular emocionalmente, a chance de você entrar em frustração, em o que o pessoal chama de fadiga por empatia, né? Alguns falam fadiga por compaixão, mas não é o mais adequado, porque na verdade, o que causa o sofrimento é eu empatizar excessivamente com o sofrimento e não conseguir dar o próximo passo, que seria a compaixão, que é justamente conseguir levar o alívio do sofrimento, ou ao menos ter a intenção de levar esse alívio do sofrimento. Né? E porque eu me realizo enquanto um profissional de saúde quando eu consigo ter a vontade de ajudar, aliviar aquele sofrimento daquele paciente. E se eu puder executar esse ato, eu me sinto realizado, eu cumpri o meu papel, né? Eu cumpri o meu propósito. Perfeito. Eu até faço uma colocação da Elisa, assim, ao longo da minha vida, né, teve momentos que eu, no final do dia, às vezes eu me tinha cansado, falando, engraçado, hoje foi um dia normal e eu estou cansado. E aí o estudo dessa área, né, a própria questão da empatia, eu cheguei até a ministrar aulas sobre empatia médica, né, na prática clínica. A empatia, alguns autores dividem em empatia cognitiva e empatia afetiva emocional. Então, a empatia afetiva emocional, que é essa sintonização emocional, ela é espontânea nossa quando a gente vê um sofrimento. Porém, no longo prazo, ela pode ser deletéria, né, o excesso dela. A empatia cognitiva, que é esse envolvimento mental, a habilidade de se colocar cognitivamente no lugar da outra pessoa, comunicar esse entendimento, os estudos mostram que quanto mais aumenta a empatia cognitiva, melhora a minha performance. E aí, falando a nível pessoal, eu comecei a observar o quê? Quando eu comecei a modular a minha empatia afetiva e permitir que a minha empatia cognitiva ela fosse executada, no final do dia a gente chega muito menos cansado, com muito mais prazer. Então, isso envolve o que a gente falou antes de alfabetização emocional. Lógico. Porque se eu não tenho um vocabulário para falar isso, eu não consigo me reconhecer nessa condição. Entendimento, então, a partir do momento né? que eu sei, e assim, eu também vejo como algo positivo, assim, eu entendo que na formação de ideias, eu posso até colocar mais 20, 30 anos atrás, não era falado, e hoje, de fato, muitas faculdades têm trazido como um tema natural. E, em parte, para mim, é como se a gente tivesse solucionado um problema e gerado um outro problema, que é natural em qualquer contexto, né? Então, o ser humano ele tinha uma questão física muito grande, né? De doenças físicas, problemas físicos. A gente resolveu esses problemas e se o nosso corpo era muito exigido, né? De pegar peso, de fazer tarefas braçais, hoje o cérebro é o órgão mais exigido, então é natural que ele sinta essa exigência e venha até adoecer em alguns casos, né? Então, eu entendo que a partir do momento que a humanidade começou a se focar muito na questão mental, o cérebro começou a adoecer e hoje a gente tem aumentado essa consciência sobre esse processo. Né? Com relação à importância, né, da psicoeducação e do profissional, muitas vezes não psicólogo, não psiquiatra, conhecer o tema, eu me lembrei de um médico ortopedista da área de esporte que veio fazer uma formação nossa no Cultivating Emotional Balance. E por que um ortopedista? O que tem a ver com isso?
Porque muitas vezes a dor, por trás dessa dor física, tem também uma dor emocional, que vai afetar o resultado do tratamento, né? E também o ser humano que está ali em sofrimento, com uma fratura, enfim, ele precisa ser acolhido emocionalmente. E esse foi uma das motivações dele vir buscar o treinamento em equilíbrio emocional. Em muitos quadros clínicos, né, ortopédicos, dor crônica talvez seja um dos mais importantes, mas quadros de diabetes, problemas cardiovasculares, eles aumentam o risco de quadros mentais. Então, os especialistas, eles estão lidando com uma população que tem uma prevalência de quadros mentais maior do que a população geral. Então, para eles seria até mais importante até do que para pessoas não médicas, né? E algo que pode ser tirado até do início da apresentação é assim, se a gente pega os quadros de depressão e ansiedade, eles são os mais comuns. Então, eu sou de uma outra especialidade. Quando eu vejo uma especialidade por completo, nossa, mas eu vou aprender a psiquiatria como um todo. Então, talvez se você focar em depressão e ansiedade, você já vai cobrir grande parte dos pacientes que você atende. Eu mesmo, como psiquiatra, por exemplo, eu estudei sobre dor crônica, então eu não sou um médico de dor crônica, mas pelo menos um cuidado inicial eu consigo já iniciar para encaminhar depois o paciente já com cuidados mínimos. Então, esse ortopedista, muitas vezes, ele não precisa resolver o problema psiquiátrico do paciente, mas se ele faz um acolhimento, direcionamento e condutas básicas, ele pode fazer muita diferença, na verdade. Doutor, e dá para atuar de forma preventiva, por exemplo, diante de um paciente que você consegue entender que ele está ali com algum tipo de sofrimento? Existe uma prevenção? Na minha visão, sim. Tá? A prevenção pelos profissionais, falando na prática clínica, ela é um pouco mais difícil. Para mim, a prevenção de saúde mental ela é principalmente através da psicoeducação. Então, por exemplo, um podcast, livros, filmes, aí a gente vai aumentar a consciência das pessoas, principalmente para promover hábitos saudáveis para evitar um adoecimento. Se a gente pensar em prevenção secundária, né, prevenção secundária seria assim, a pessoa já tem alguns sinais, mas a gente não quer que o paciente adoeça mais, que ele venha a ter um quadro psiquiátrico. Aí eu entendo que nessa área a gente pode atuar muito. Então eu tenho um paciente que às vezes está com alguns sinais de desregulação emocional, está em sofrimento. Eu posso aumentar a consciência dele desse processo e evitar com que ele venha a ter um transtorno mental, por exemplo. Né? Ou um paciente que está com um transtorno mental moderado até grave, evitar com que se agrave mais. Então, um exemplo, uma depressão. O paciente está com uma depressão moderada ou mesmo grave. Se não tratada, ela pode evoluir, por exemplo, em idosos para quadros demenciais. Então, se a gente aumenta essa consciência e faz uma intervenção, nós estamos fazendo uma prevenção que é chamada de prevenção secundária, porque já existe um problema. Num cenário ideal, por exemplo, se um médico ele tem um Instagram, se ele faz vídeos, se ele trabalha, por exemplo, num serviço que tem envolvimento com a comunidade, aí eu entendo que ele está atuando como prevenção primária mesmo. Então, o espaço para mim é psicoeducação. O que eu vejo muito importante nesses programas, por exemplo, de saúde da família, o papel do agente comunitário de saúde, né, que vai até as casas e leva, por exemplo, o conceito da atividade física, da importância da atividade física, mesmo para a pessoa que tenha menos acesso à informação, a conhecimento. Então, porque nós somos uma unidade, corpo, mente, mente, corpo, não dá para a gente separar. Então, hoje em dia se sabe, por exemplo, que eu vou usar um termo exagerado, mas que para todos os transtornos mentais, né, ou para a prevenção deles, a atividade física seria alguma coisa bastante importante. Não única, mas é uma delas. Aí temos também a questão da alfabetização emocional. Então, ensinar, né, as pessoas a dizerem, perceberem o que elas estão sentindo. O que é isso que você sente? E expressar. Quando nós somos capazes de expressar o que nós estamos sentindo, dá aquela sensação de alívio e nós vamos, então, conseguir promover um bem-estar. Então, tudo isso vai ter um papel extremamente importante nesse processo de promoção e também de prevenção de transtornos. Aproveitando esse gancho, doutora, muito se falou e tem se falado sobre as emoções e sobre o desequilíbrio emocional em crianças, né? Em pessoas cada vez mais novas. A que você atribui isso? Por quê? Existe algum dado, algum conhecimento, alguma experiência, né, do número, né, de crianças que têm um desequilíbrio, que têm uma emoção que não sabe lidar, às vezes diagnóstico, às vezes já medicadas? Não sou uma especialista em crianças, mas se a gente parar para pensar o que é o natural de um animal humano pequeno,
né? Eu prefiro pensar assim, Uhum. porque a gente começa a imaginar aquela criança mexendo na terra, na água, rolando, brincando. E hoje em dia essa criança, se ela tiver sorte, ela está confinada num condomínio, mas que já é um ambiente super artificial. Ela pode estar num apartamento pequeno, sem espaço. Os pais têm que trabalhar o dia todo para poder trazer o sustento para a família. E aquela criança, então, não tem nem por onde expressar muito as suas necessidades de desenvolvimento, de crescimento, de interagir com as outras crianças, a violência, principalmente urbana, né? Tanto que hoje em dia muitos pais, principalmente com a pandemia, etc., decidiram ir para outros lugares, né? Vamos mudar para o litoral, para o interior, né? Eu acho que é uma decisão bem sábia. E trazer uma possibilidade, então, dessa criança ser aquele bichinho humano que ele deveria ser, e não ser um ser encaixotado, né? Que é o que acontece. E o pior é que isso é tão normalizado que a gente nem percebe que isso pode estar sendo a causa destes transtornos todos. Eu gostei da sua colocação, Elisa, porque isso para mim é um processo de autoconhecimento e até de humildade, entender a nossa parte animalesca, assim, a nossa parte orgânica mesmo. Eu particularmente gosto muito da psicologia evolutiva, né? A psicologia evolutiva, ela usa o próprio processo de evolução para ajudar no processo de autocuidado. Então a gente está falando de uma criança. Então, uma criança, uma forma de como que eu posso criar um ambiente para essa criança estar bem. Se a gente volta no passado, ao longo de milhões de anos, esse ambiente que acontecia há milhões de anos era um ambiente natural nosso. E ele mudou muito rapidamente, se a gente pegar 100 anos, né? Mas se a gente pega os últimos 20 anos, ou até os últimos 10 anos, houve uma mudança gigantesca. E esse conceito de psicologia evolutiva, ele pode ser aplicado no adulto também. Então, alguns sofrimentos que a gente tem, se a gente pega assim, peraí, como que essa pessoa vivia há 100 mil anos atrás? Pode ajudar a gente a entender. Por exemplo, tem algumas pessoas, às vezes, que roem unhas. Falam, Cândido, mas uma coisa não faz sentido. Mas se você volta 100 mil anos atrás, não, peraí, a gente não tinha como cortar a unha. A gente tinha que, às vezes, ou esfregar numa pedra, ou roer. Então, isso pode ajudar a ter uma autocompaixão. Então, por exemplo, eu estou roendo unha porque eu estou ansioso. É uma coisa sem sentido? Não, é uma coisa super racional. Faz sentido você roer unhas. Só que aí, dentro de um conceito de autocompaixão, eu falo, Cândido, mas espera aí. Hoje a gente tem como cortar a unha, você não precisa roer mais. E a gente volta, né, a mão, relaxa ela e vai tendo essa conversa, né, baseada em autocompaixão e autogentileza para mudar o comportamento. Isso é só um exemplo, tá? Que a gente pode aplicar em vários conceitos. Só que eu entendo que a criança, particularmente, quando a gente pensa de lobo pré-frontal, que é um lobo que modula muito o nosso comportamento, é um momento que esse lobo está sendo desenvolvido. Então, a criança ela tem esse tom mais animalesco mesmo do que o adulto. E aí, por exemplo, por que correr é tão importante? Porque imagina, uma criança com 5 anos de idade, há 100 mil anos atrás, que não gostava de correr, talvez ela não sobreviveu. As que sobreviveram eram as que gostavam de se movimentar, de correr. Uma criança que não gostava de estar perto de outras pessoas, vamos supor que eu estou numa floresta e vou ficar sozinho, eu não vou sobreviver. Então, eu entendo que é um recurso bem interessante. Muito legal. E a gente está quase aqui no finalzinho do nosso podcast. Eu queria um pouquinho que vocês trouxessem alguma experiência que vocês acham que vocês viram essa evolução, né, do desequilíbrio se tornar um transtorno mental, mas que vocês viram que não aconteceu. Algum exemplo para que pudesse mensurar tudo que a gente está falando aqui? Existe algum que vocês possam compartilhar? Você diz um exemplo de uma pessoa que conseguiu prevenir de entrar... Exato. Ou alguma coisa que vocês gostariam de trazer aqui para contextualizar toda essa conversa. Sim, eu acredito que hoje em dia existam alguns recursos que as pessoas podem aprender e ajudam a manejar de uma forma pelo menos mais aguda o processo emocional, como observar o que está acontecendo antes de responder, respirar algumas vezes, né? Eu pessoalmente tenho uma formação em Cultivating Emotional Balance, que é um programa também, um dos capítulos aqui foi escrito por uma das criadoras do programa, que é a Ivy Ekman, filha do Paul Ekman, o grande pensador das emoções, né? E eu vejo isso. Essa questão do equilíbrio emocional é um cultivo. Ele não é algo que você possa comprar,
que você possa estalar 5 vezes os dedos e resolver, não. Mas você vai aprendendo à medida que você se observa, existem técnicas, existem hoje em dia programas, como comentei com você, que podem ajudar a pessoa a se conhecer, a manejar as emoções e ter mais sucesso na sua vida emocional. E aí, até antes de você dar continuidade, doutor, e o que você diria para o profissional, para o outro lado, nesse atendimento, nesse olhar, que hoje em dia é difícil, né? A gente está falando de um atendimento mais rápido, às vezes plano de saúde, onde tudo é muito intenso. O que você diria para esse profissional que está saindo agora da faculdade, que está indo para a residência, né? Que está chegando agora? Eu diria que, apesar das limitações de horário, dos baixos salários que são comuns em qualquer início de carreira, você não pode perder a sua integridade. E não perder a sua integridade é fazer o seu melhor dentro do contexto em que você se encontra. Você tem aquela meia hora, então que eu faça o meu melhor dentro disso. E não, é só meia hora, eu vou fazer qualquer coisa. Não, sabe, se você começar a perder a sua integridade, você vai entrar em um desequilíbrio emocional muito grande, em transtorno mental, porque a sua vida vai perder sentido. O que dá sentido à vida é você fazer a cada momento aquilo que você entende que é o seu correto. Né? Não existe um correto universal, né? É difícil a gente falar disso, mas naquele momento o seu melhor, o seu correto, faça aquilo. Perfeito. Doutor, quer compartilhar com a gente alguma experiência? Eu vou compartilhar um exemplo, porém antes só fazer uma colocação da fala da Elisa que eu achei muito sábia. Assim, e eu gosto muito de um conceito que a gente fala de que o equilíbrio ele é contraditório. Então, no início da apresentação, nós falamos de flexibilidade cognitiva, né? Então a gente tem que estar sempre mudando e aprendendo. Só que para conseguir um equilíbrio, o outro lado também é importante. A capacidade de reconhecer o que é importante para mim, aquilo que não pode ser mudado com o tempo. E às vezes, dentro de um contexto cultural, a sociedade pode trazer valores que não são compatíveis com você. E aí você vai ter que achar um equilíbrio de falar assim, não, peraí, eu sou essa pessoa e eu não vou mudar. Então, é só um ponto que eu acho super importante de achar esse ponto de equilíbrio, que eu chamo de equilíbrio contraditório dinâmico. Porque, ao mesmo tempo, até umas crenças que eu nunca mudaria, eu posso vir mudar com o tempo, né? Claro. É uma curiosidade. Mas, de exemplo de vida real, tem um caso que já aconteceu com outros pacientes, mas esse paciente ele me tocou de alguma forma. É um paciente que teve um quadro depressivo grave, e isso levou vários impactos na vida dele, e ele melhorou, ele ficou bem. E aí, ele ficando bem, a gente foi reduzindo a medicação, e ele ficou sem medicamento. Então, assim, já tinha alguns meses que ele estava, talvez uns 8 meses, 9 meses sem medicamento. E durante um trabalho, né, que ele exercia, ele começou a perceber, interessante, eu estou julgando mais as pessoas, eu estou mais pessimista em relação ao futuro, as coisas não estão me agradando tanto. Esse não sou eu. É o meu cérebro em depressão voltando a ficar em depressão. Então ele fez um processo que a gente chama de não identificação. Em vez dele se fundir com a emoção, entender assim, se eu estou com raiva, eu sou a raiva. Não, peraí, o meu cérebro sente raiva, ou o meu cérebro sente tristeza, ou sente tédio. Mas eu posso questionar isso e perguntar, essa informação é válida, ela é coerente com o contexto? Ou é um cérebro que está distorcendo isso? E a partir dessa identificação, ele procurou atendimento. E ele foi e falou, Cândido, não sou eu, é outra pessoa que está pensando agora. E de fato, quando a gente começa a gente volta para os critérios que a gente falou no início do DSM, né? Quando a gente começou a olhar o sono, a alimentação, sexualidade, havia alterações. Então, no caso dele, realmente ele estava começando um quadro depressivo. Então, ele entendeu. Ele estava de alta, ele já não estava em acompanhamento mais, né? Mas por um processo de autoconsciência e de capacidade de alfabetização, nomeação emocional, ele identificou e buscou atendimento. Perfeito. Muito legal. Bom, estamos chegando ao fim aqui do nosso podcast. Eu estou com um livro aqui para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, que é o Emoções, Como Lidar. Então, se você quiser saber mais, se aprofundar mesmo nesse assunto, o livro está incrível. Doutora, quer falar um pouquinho dele pra gente? Eu gostaria sim, porque ele, além de trazer exemplos muito práticos para você, e que vai ler esse livro, né, ele tem algumas informações muito interessantes sobre a filosofia, como é que os filósofos ocidentais pensavam sobre as emoções, os filósofos orientais, né, o que é difícil a gente ver na nossa literatura. Programas como Cultivate an Emotional Balance, as bases desse programa, como é que eles ajudam as pessoas a lidar com as suas emoções. Tem o capítulo do Cândido, que é exatamente esse, quando o desequilíbrio emocional se torna transtorno mental. Temos também um capítulo sobre autocompaixão e compaixão, escrito pela Gianni Pili.
e vários outros capítulos muito interessantes. O livro realmente está ele pode trazer uma grande contribuição para o seu entendimento sobre a vida emocional. É isso. Super disponível, então, né? Livrarias, no site da Manolha, e aproveitem muito. Quer deixar seu Instagram? Eu vou deixar o meu Instagram, que é só tudo junto ali, Elisa Cosassa, @ElisaCosassa. Doutor, quer deixar seus contatos também? O meu Instagram é dr.candio.moreira e gostaria de agradecer também a oportunidade. Para mim é sempre uma honra, uma alegria estar junto com a Elisa, participar do livro. O livro realmente foi muito bem organizado. A gente vê, assim, não só uma questão técnica, mas um carinho, uma dedicação. Então, eu deixo ele como indicação de leitura. Eu mesmo, assim que eu recebi a cópia, eu já estou lendo ele tudo, porque eu entendo que é um investimento mesmo, não só para a vida profissional, mas para a vida pessoal também. E, inclusive, o prefácio foi escrito pela Emiliana Simon Thomas, que é a diretora do Greater Good Science Center da Universidade da Califórnia de Berkeley, né? Então, assim, foi muito legal a gente ver, assim, a receptividade de pessoas, assim, que são realmente especialistas no tema em abraçar esse trabalho. E só para curiosidade, né? Assim que lançou o livro, ele esgotou muito rápido. Então a gente vê o quão é importante falar sobre esse tema, né? Sim, e a reimpressão já está aí, tá? Então pode comprar. Muito obrigada mais uma vez, sucesso para vocês sempre. Muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco. Acompanhem aí toda a nossa programação. Então, ManoliCast no YouTube, no Spotify, e até o próximo episódio. E lançamento do livro, 21 de agosto, na livraria Martins Fontes, aqui da Avenida Paulista, a partir das 19 horas.